Graça e paz, Deus abençoe a todos. Iniciando as nossas reflexões pelo Salmo de número 37, é, ele diz o seguinte: Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite. Isso só leva ao mal. Graças a Deus pela sua palavra. A Bíblia nos convida a mudarmos o foco, a desviarmos o olhar do que é mal, do que é perversidade, do que é contrário à vontade de Deus. No mundo de mídia de hoje, com a possibilidade de transmissão de eventos terríveis e catastróficos, não é muito difícil para a indústria que vive da informação monopolizar a atenção das pessoas. Via de regra, se você ligou aí o noticiário, o jornal, são tragédias do começo ao fim do dia. Ameaças, guerras, morte, destruição, corrupção, mentiras, fraudes, engano. A pessoa que se permite viver em função disso, não que sejam fatos mentirosos, não que sejam tudo que se fala nas mídias é mentiroso, é equivocado. Não, as coisas não são assim. Mas o fato é que a vida não se limita às notícias. O fato é que a vida não está condicionada aos eventos selecionados para serem amplamente noticiados. Eles usam de um artifício, de um recurso psicológico. A psicologia descobriu que o ser humano, ele, por natureza, por índole, ele possui uma curiosidade em relação a tragédias, uma curiosidade em relação à morte, uma curiosidade em relação ao erro, ao equívoco, à catástrofe. Alguns ouvem, assistem apenas para zombar, para desprezar. Outros são movidos. Quando você vê um acidente na rodovia ou mesmo na cidade, a preocupação de quem trabalha é evitar que novos acidentes ocorram, porque as pessoas ficam curiosas, né? Se desviam o seu olhar, a sua atenção para algo que deu errado. Centenas de quilômetros, está tudo tranquilo. Num determinado lugar correu um acidente, a concentração da atenção das pessoas se volta para aquele fato. Isso é noticiado amplamente. Milhares de voos ocorrem mundo afora com tranquilidade, dentro da normalidade. Um evento triste, um evento fatal, é divulgado para todo o mundo como se fosse algo que aconteceu do lado da nossa casa, explorando sempre a natural curiosidade, a curiosidade mórbida do ser humano. A Bíblia não entra em detalhes nessas questões, mas ela orienta aquele que quer viver debaixo da graça de Deus a mudar o foco, a estabelecer como prioridade Deus, a ter como princípio para a sua vida o padrão estabelecido por Deus. Em termos práticos, nós podemos começar os nossos dias com uma reflexão na palavra de Deus, com uma meditação num texto, num sermão, num devocional. Nós podemos permitir que Deus, pela sua infinita graça, conduza as nossas mentes e os nossos espíritos de tal maneira que nós possamos passar os nossos dias conscientes da presença de Deus, conscientes da bondade de Deus, conscientes da fidelidade de Deus, e não naquilo que é passageiro, não naquilo que é temporário.
Porque as pessoas se alimentam tanto de tragédia, se alimentam tanto de maldade, que em alguns momentos as pessoas correm o risco de invejar a maldade e a malignidade. O desafio na vida do cristão não é o sucesso. O desafio na vida do cristão não é a prosperidade. O desafio na vida do cristão não é a alegria e a felicidade. Tudo isso é alcançável, a Bíblia declara, e nada disso é errado. Não é errado prosperar, prosperar é bom, prosperar é ótimo. Você ajuda a si mesmo, você não permite que a sua vida se transforme num fardo para outras pessoas, e pela graça de Deus, você pode socorrer aqueles que necessitam, socorrer principalmente os seus, e dependendo do seu nível de organização pessoal, da sua estrutura psicológica, emocional, você pode até ajudar outras pessoas. Prosperar é bom, prosperar é ótimo. Enriquecer, né? As pessoas falam, isso é muito bom. Muito embora a Bíblia diga para que não nos preocupemos com isso. Não façamos disso o nosso propósito. Ser bem-sucedido é muito bom. Ninguém quer ser um profissional fracassado. O fracasso é horrível. O fracasso desconstrói o indivíduo. O fracasso profissional, fracasso emocional, fracasso conjugal, fracasso familiar é péssimo para o indivíduo, é péssimo para a família, é péssimo para a sociedade. Pessoas, grupos inteiros são lançados num estado assim de expectativa, de ansiedade. Meu Deus, filhos desorientados. O sucesso é muito bom. Ser bem-sucedido na sua atividade, no seu trabalho, ser reconhecido, isso é ótimo. Isso é ótimo. Ninguém precisa fugir disso. Ninguém deve fugir disso. Mas o desafio que a Bíblia apresenta é a conquista em obediência a Deus. Porque o que o mundo, que a sociedade apresenta, o que nos é mostrado, o que nos é exibido, pode criar na mente de alguns que tudo foi feito com acordos levianos, com comportamentos equivocados, com atitudes nada agradáveis ao Altíssimo, e que somente alguns eleitos ou predestinados foram reservados por Deus para alcançar aquele estado de sucesso, de alegria e de felicidade. Não, não é isso que a palavra de Deus ensina. O que Deus disponibilizou para a humanidade diz respeito a toda a humanidade. O sucesso, a prosperidade, a saúde, a paz, a alegria, a família, são direitos também do cristão, mas o desafio do cristão é viver, é experimentar o sucesso, é experimentar a alegria, é experimentar a paz, é experimentar o reconhecimento pela sua vida, pelo seu trabalho, fazendo de acordo com a vontade de Deus, em submissão a Deus, tendo o nosso olhar para o Altíssimo, para que nós possamos descansar em Deus. O desafio vem naqueles momentos em que a pessoa acha que, não tem jeito. Cheguei num ponto que agora, para sair daqui, vou ter que fazer como todo mundo faz. Terei que agir como todos agem. A Bíblia diz, não, descanse em Deus. Sua vida parou nesse ponto? Amém. Glória a Deus por isso. Descanse em Deus. Se reorganize, se reestruture, se fortaleça espiritualmente, aprenda mais, prepare-se para mais, para que Deus possa permitir que você vá adiante, que a sua vida progrida, para que a sua vida cresça, para que a sua vida resulte em paz, em perfeita paz, e uma vida de louvor e eterna gratidão ao Deus Pai Todo-Poderoso. O livro de Ruth, que nós fizemos uma leitura aqui, importante saber que Ruth era moabita, Ruth não era israelita. Ruth era a nora de Noemi. Noemi foi com o marido e os filhos para a terra de Moabe, porque na terra dela, na terra de Israel, na região em que eles viviam, estava passando por um período de seca, por um período de longa estiagem. O marido entendeu que, migrando para as regiões de Moabe, eles poderiam viver melhor, eles poderiam estar
bem lá. E vendeu os bens, vendeu as propriedades e foi com a família. Acontece que o marido de Noemi morreu. Os filhos de Noemi se casaram com mulheres daquela terra. Uma delas foi a Ruth, que se casou com um dos filhos. Tristemente, para sofrimento dessa Noemi, os filhos dela também morreram, sem deixar para ela netos. Uma das noras se despediu da sogra, falou: vou voltar para minha casa, para minha família. É claro que a sogra é, estimulou que fizesse isso. Uma mulher viúva naquele tempo, o lugar mais seguro para ela, e pelos costumes da época, era voltar para a família. Ela seria socorrida ali pelos irmãos, pelos pais, mas principalmente os irmãos se tornavam responsáveis por aquela pessoa, reorganizando a vida dela na estrutura da família. Mas Ruth se apegou a Noemi. Ruth colocou-se como filha para a mulher que havia perdido tudo. E Noemi recebeu Ruth como se fosse sua própria filha, duas viúvas, retornando para a terra, retornando para o ambiente da promessa, retornando para a graça de Deus. Em Israel, de onde Noemi havia saído com o marido, a seca havia passado, a estiagem havia passado, as bênçãos de Deus haviam se renovado sobre o povo. Elas chegam na região sem nada. Aí a escritura apresenta um personagem, o resgatador, é o Boaz, que era um dos parentes do falecido marido da Noemi. Esse Boaz, ao saber da fidelidade, da lealdade de Ruth em relação a Noemi, ele se encanta pela jovem viúva e ele se envolve emocionalmente com ela e ele se casa com ela. Ele se casa com ela. O texto diz: então Boaz casou-se com Ruth e ela tornou-se sua esposa. Boaz a amou e tiveram relações sexuais. É que o texto antigo fala que a conheceu. Quando fala a palavra conhecimento na Bíblia, a conheceu, né? Conheceu a esposa, está falando do ato sexual que resultou num filho, tá? Contato íntimo que gera vida. É óbvio que o casal tem vida sexual, mas a palavra é utilizada para para o gerar uma nova vida. Está falando dessa união, desse afeto, desse amor, surge uma nova vida. Um filho, um filho, um filho que é como que o cumprimento das promessas de Deus e uma restauração de Deus na vida da viúva Noemi. Veja o texto. O Senhor abençoou Ruth, que engravidou e deu à luz um filho. As mulheres comentaram com Noemi: bendito seja Deus que não te deixou sem alguém para te resgatar. Que o nome do teu neto seja célebre em Israel. Este menino te abençoará com nova vida e te sustentará e consolará na velhice, porquanto é filho da tua querida nora, que muito te ama e que te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino em seu colo e passou a cuidar dele como se lhe fora a mãe. Essa criança que nasce de Ruth, esse primeiro filho dessa união, ele é contado como se fosse filho do israelita morto, como se fosse a continuidade, tendo direito de posse, direito de propriedade, um resgate, uma restauração. A avó, Noemi, se torna avó e mãe. Avó e mãe. Essa criança é como se lhe fosse o filho que compensa tudo o que ela havia perdido. E assim ela viveu. Mas um personagem pouco falado, pouco narrado nesse ambiente de tragédias é Boaz, o resgatador. Boaz, o que confia em Deus. Boaz, o que confia na palavra de Deus. Boaz, o que se dispõe a obedecer às instruções da palavra de Deus, sendo ele instrumento de restauração, sendo ele um instrumento de reparação, conferindo dignidade
para duas vidas que haviam perdido absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Duas viúvas agora são recebidas na família de Boaz, como esposa e sogra. As propriedades que o marido havia vendido no passado, por ele é resgatada, e essa criança que nasce passa a ter direito sobre essas terras, sobre essa produção, garantindo o futuro, garantindo a velhice, garantindo o sustento dessa Noemi. Ruth, de tal maneira, se identifica com a família de sua sogra, com o Deus da Noemi, com o Deus de Israel, que ela passa a fazer parte agora da família de Israel, do povo eleito de Deus. E esse filho que nasceu dela, ele é o avô, o bisavô, o avô de Davi. Esse filho que nasce dela vem a ser o pai de Jessé, que é o pai de Davi, entrando, portanto, na linhagem de Cristo, na linhagem messiânica. Uma moabita, uma estrangeira, passa a fazer parte da promessa de Deus, do povo da promessa, inclusive colocando um povo que era tido como inimigo, impuro, ímpio, como parte do descendente. Uma leitura correta, uma leitura adequada da Bíblia, da palavra de Deus, uma mudança de foco, uma mudança de olhar, fará com que você pare de enxergar amigos e inimigos, amigo e inimigo, amigo e inimigo, é de Deus, é do diabo, é de Deus, é do diabo. De Deus é todo aquele que se submete à vontade de Deus. De Deus é todo aquele que está disposto e vive de maneira tal a obedecer a palavra de Deus. Boaz, o resgatador, é um tipo, prefigura. É claro que o tipo possui os elementos, as características mínimas, humanas, limitadas e temporárias, mas a vida dele recebe esse testemunho contínuo. Todo lugar que se lê a Bíblia, todo lugar que se lê as Sagradas Escrituras, Boaz é lembrado como aquele que resgata, que restaura, que renova, que cura, que liberta da pobreza, da miséria. Boaz é o sustentador, é um tipo de Cristo. Quando o salmista nos convida, salmo escrito por Davi, neto de Boaz, nos convida, Salmo 37, não se aborreça por causa de homens mundanos e perversos, e não tenha inveja da maneira como eles obtiveram seus sucessos, porque tudo isso é passageiro, tudo isso é temporário. Mude o seu olhar para Deus e permita que Deus molde a sua vida de maneira tal que você possa fazer parte do plano de Deus. Eu sei que inúmeras pessoas, a quantidade de pessoas que estamos lutando contra as dificuldades econômicas, financeiras, preocupados com questões políticas, dê um tempo em relação a tudo isso e permita que Deus seja a sua paz, permita que Deus seja a sua luz, permita que o Evangelho de Cristo Jesus seja a sua garantia de vida, de paz e de prosperidade nesse mundo, para que você possa participar do plano de Deus, sendo instrumento para restauração, sendo instrumento de socorro, sendo instrumento para cura, para libertação de vidas. Deixa de lado essa vida de certo e errado, verdadeiro, falso, do Deus ou do diabo. Decida-se você por Deus. Decida-se você pela verdade. Decida-se você pelo caminho da justiça, justiça que encontra apoio, sustentação e realização na ação soberana de Deus. Justificados mediante a fé, podemos viver em paz, cada um consigo mesmo, com os próximos e com o mundo até, no que depender de nós. Ah, mas o mundo me ataca. Azar do mundo, azar do ímpio, porque ele comprou briga com o Todo-Poderoso Deus.
Suportaremos a ofensa, suportaremos a humilhação, suportaremos a afronta, porque temos plena convicção de que a nossa vitória, o nosso sucesso, a nossa realização, a nossa paz, a nossa alegria virão dos céus, virão de Deus. Não será comprada nas esquinas, não será comprada em acordos, não será comprada através de esquemas. Não. A nossa paz, a nossa alegria, o nosso sucesso, a nossa realização, o reconhecimento e testemunho virão do Altíssimo, do Todo-Poderoso Deus. Deus Todo-Poderoso te abençoe